Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Pati. Esse é o nosso canal, o canal de comunicação da cidade de Foz do Iguaçu para o mundo. O Pod Pati oficial é apresentado por mim, Patrícia Gonzalez, e nós aqui falamos de empreendedorismo, nós contamos histórias, as histórias dos heróis. E olha, cada jornada linda que a gente tem aqui no Pod Pati. Nós destacamos a história dos iguaçuenses também, nós falamos sobre a vida, o cotidiano, trazemos pessoas inteligentes, mais inteligentes inclusive que eu, né? Vou usar esse jargão aí, porque realmente é gente de primeira linha. E a gente já faz aquele convite todo especial para você que está nos acompanhando, para você curtir ou descurtir, dar um like ou um dislike, enfim, né? Para que você compartilhe, você comente. É muito importante seu comentário, é muito importante que você siga essas regrinhas, porque isso ajuda demais a chegar até mais pessoas a mensagem que nós temos aqui no Pod Pati. Hoje nós estaremos falando sobre missão, estaremos conversando com uma missionária maravilhosa, estaremos falando sobre aldeias indígenas, estaremos falando sobre família, sobre literatura. Passar assim, ó, pegar o livro e sentir o barulhinho das folhas, a satisfação. Vamos também saber como é que é escrever um livro. Tudo isso com ela, Elisângela. Seja bem-vinda. Obrigada, Nossa, Pati. eu estou muito feliz que você veio. Eu também estou muito feliz que deu de estar certo, aqui. né? Que deu certo, as agendas se encontraram, houve disponibilidade, a gente sabe que não é fácil, tá? Pati, eu vou dar aula e depois eu vou lá falar com você e tal. E Sim. A gente sempre tem algo para fazer e imagine você. Se eu tenho algo para fazer, imagine Elisângela. Elisângela, se apresente para nós, por favor. Bem, eu sou Elisângela Oliveira. Eu não tenho condições de ler tudo que você me mandou aqui, amiga. Não. É muita coisa. É enfermagem, é muita coisa. É muita coisa e ninguém melhor para fazer isso do que você. Tá certo. Então, eu sou Elisângela Oliveira, sou casada com José Ricardo, já tenho 24 anos, temos 4 filhos, né? Ao todo são 6, né? Que ele tem 2 do primeiro casamento dele. E... Carioca. Estou aqui no Paraná há 10 anos, aqui em Foz do Iguaçu há 4 anos, 4, vai fazer 3, né? Definitivo 3, morando 3. Uhum. E amo essa cidade, aprendi a amar desde o primeiro momento que estive aqui. É muito bom ouvir isso, sabe? Porque todo mundo fala assim, eu estou em Foz do Iguaçu, eu não vivo em Foz do Iguaçu. Isso é muito característico da cidade. E você ama? Eu amo Foz do Iguaçu. Assim, eu encontrei o que eu precisava aqui, que é o calor. Do carioca, né? O calor e essa diversidade de gente. Eu gosto dessa diversidade de pessoas, né? Então, me sinto acolhida nessa cidade. Gosto demais daqui. E estou no Paraná há 10 anos, né? Não posso dizer o mesmo, né, do Paraná como um todo. Algumas cidades. Sim, algumas cidades foram bem difíceis, né? Preconceito, sabe? Preconceito? Preconceito. Como assim? Preconceito de ser carioca? De ser carioca, de ser negra, né? De ser missionária, né? Trabalhando com indígenas. Então, sofremos bastante. Não só eu, como meus filhos. Mas estar em Foz do Iguaçu hoje é uma paz, é uma tranquilidade. Porque aqui eu falo que Foz do Iguaçu é um mini Brasil. Sim. A gente teve a oportunidade de conversar com a Lu, e a Lu, no tempo de aqui em Foz do Iguaçu, nós tínhamos uma instituição chamada Câmara Júnior, que desenvolvia vários projetos empreendedorísticos, inclusive, né, preparava o jovem, inclusive empreendedor, a ser empreendedor. Era um treinamento maravilhoso, lindo. Legal. E a Câmara Júnior desenvolvia, então, uma festa chamada Fenartec. E essa Fenartec acontecia no Centro de Convenções de Foz do Iguaçu, que inclusive está meio esquecido, fica coladinho ali com o aeroporto internacional, indo para aquela construção que nós temos aqui ao lado esquerdo, e ali todas as colônias de Foz do Iguaçu. Então, imagine todas as colônias. Lembra, João, quantas colônias nós temos em Foz do Iguaçu? A última notícia que eu tive sobre isso da informação cultural passa de 150. São mais de 150 etnias aqui, vivendo nesse mesmo espaço.
Olha só que Nossa, importante é isso. muito Então, nós interessante. temos chinês, nós temos coreano, nós temos palestinos, nós temos israelenses, nós temos alemães, nós temos chineses, nós temos todos. Esse muito. número é muita gente. E pensa no mesmo espaço fazendo festa, comendo comidas típicas dessas comunidades, Nossa, os caldos portugueses, lá, os Aham. caldos verdes de Portugal. Enfim, nós tínhamos colônias fortíssimas, né? Uma festa que infelizmente não existe mais, mas só para fazer conexão da Sim. multiplicidade cultural que existe em Foz. É o mini Brasil. É verdade, um mini Brasil, e está bem definido dessa forma. E eu aprendi assim, a gostar demais, me senti realmente em casa aqui. E em relação a, você falou enfermeira, né? A pessoa vai ficar estranhando. Mas enfermagem, a minha formação, primeira formação em 2007 foi de enfermagem. Eu fiz enfermagem, depois fiz pedagogia, porque eu fui dar aula de enfermagem, né? Aí fiz pedagogia, depois fiz teologia, né? E algumas pós-graduações aí para complementar essas áreas. Nunca para de estudar, né, amiga? Quem Não, gosta de estudar, eu nunca amo. para. Eu também gosto Amo. muito. Assim, hoje eu conversei com uma cliente sobre escrever e ela me procurou justamente porque ela quer escrever um livro, mas ela não gosta de escrever. E eu falei, nossa, Deus é muito criativo, né? Ele criou gente com todos os dons, talentos, gostos, né? De uma diversidade enorme, porque se eu pudesse só escrever na minha vida, eu só ficaria escrevendo. Tanto que tem tantos livros, né? Já que você tocou nesse assunto, a Elisângela, eu quero deixar para você contar todos os detalhes, mas a Elisângela hoje é dona de uma editora de livros que tem. Isso. Daqui a pouco você fala aí todos os livros e todas as pessoas que já são, né? Todos os livros que estão para sair, todos os que você já fez, já saíram do forno. E assim, Jô? Você quer que deixe assim? Mais para cima. Assim, mais um ângulo para você. E aí, conte um pouquinho da sua história de criar, então, ser dona de uma editora de livros e que está fazendo muito sucesso, e livros principalmente numa época que tudo é digital, tudo é celular, tudo é e-book, tudo... E, enfim, as pessoas ainda querem ler e ainda essa prática continue, que Deus abençoe e que continue. É verdade. A gente já volta lá para a enfermagem, isso que é podcast. Então, os livros começaram em 2021, eu fiz a transição de carreira, né? Que as pessoas falam, né? Transição de carreira. Eu estava atuando como professora e coordenadora de um curso de enfermagem na cidade de Laranjeiras do Sul há 4 anos. E aí, meu marido precisou vir, né, para Foz do Iguaçu trabalhar, já estava trabalhando aqui, indo só finais de semana. E aí a gente resolveu que não rolava para a gente essa coisa do família separada, né? O marido só ir final de semana e tal, não dava certo. Aí viemos, mudamos para cá. E aí, quando me mudei para cá, eu comecei a escrever. Eu tinha um livro escrito e publicado poucos meses. Quando eu mudei para cá em agosto, eu tinha publicado ele em maio. Tinha pouquíssimo tempo que eu tinha publicado, porque eu estava muito bloqueada, sabe, Paty? Eu não queria publicar o livro porque eu tinha necessidade de aprovação, perfeccionismo, e eu tinha muito medo de publicar. Você, necessidade de aprovação? Sim, muita. E aí eu não conseguia. Depois de 8 anos, desbloqueei e publiquei o livro. E aí, depois disso, vim para Foz do Iguaçu e aí, então, comecei a escrever. Em 2 anos, eu escrevi 5 livros. 2 anos. Desbloqueou mesmo? Fluiu. Me dá aqui uma... você falou de muitos bloqueios e muita necessidade de aprovação. Sim. Esse é o problema que a maioria das pessoas não consegue escrever, você acha? É um dos grandes problemas é esse, porque as pessoas ainda têm muita necessidade realmente do que o outro vai pensar, né? Se vai ser aprovado ou não o que eu estou escrevendo, se a minha história tem valor, o que tem de especial na minha história. Então as pessoas precisam ainda ser validadas de alguma forma, e geralmente os padrões que traçam são muito altos, né? E aí acaba gerando esse bloqueio. Então, esse foi um dos meus bloqueios durante muitos anos. Então, eu precisei realmente ser desbloqueada para conseguir fluir e fazer
o que eu realmente amava, sempre amei escrever, né? Sempre amei dar aula, e aí então passei a escrever. E quando eu desbloqueei, comecei a fluir, eu percebi tantas outras pessoas que também tinham histórias que poderiam estar sendo contadas, conhecimentos fabulosos, que precisavam estar nos livros e não tinham, ou não tinham habilidade, ou não tinham tempo, ou a necessidade de aprovação. E aí, então, eu comecei a desenvolver uma metodologia, que eu chamo de tutoria de escrita, e aí comecei a ajudar as pessoas a escreverem os seus livros. Todos podem ser escritores? Todos podem ser escritores. Qualquer Por que pessoa. a gente perdeu isso? Não é de agora, não é só a culpa não é só da internet, né? Não. É claro que é uma grande parcela de culpa são as telas, né? Mas perdeu-se aquela coisa, porque tinha um paradigma muito forte, né? De que só escreve livro quem é intelectual, quem é muito inteligente, né? Quem tem algo muito especial. Academia de Letras, né? Isso, aquela pompa, né, da Academia de Letras. Mas todos nós temos histórias, todos nós temos livros dentro de nós. E todas as nossas histórias ensinam e podem ajudar alguém, né? A oralidade foi se perdendo, né, Paty? Hoje você não vê mais as pessoas contando história. Hoje existe aplicativo para contar história para um bebê. Como assim, né? Conte você. Conta você, mãe. Senta lá, né? Do lado do berço, do lado da cama. É tão bom, é tão precioso criar essa memória, né? Meu Deus do céu. E aí as pessoas... E a voz traz ela tem essa responsabilidade. Exato. Eu que sou apaixonada, eu trabalho com a voz e eu sou muito... E eu vejo que a voz chega antes, ela é um abraço sonoro. Exato. As pessoas que usam muito ouvir no 2 vezes aqui acelerado estão perdendo a primazia da comunicação, que é ouvir a intencionalidade que está atrás da voz, o eu te amo embargado. Né? Por isso que muita confusão acontece no WhatsApp, porque exatamente essa comunicação que parece muitas vezes sendo muito prática e aí acaba trazendo bastante confusão. Nas minhas mentorias eu falo muito disso. E as pessoas precisam retomar e dá tempo de retomar. Exato. Dá tempo de voltar. E essa questão de você estar treinando o teu cérebro para uma aceleração de que você passa a ser intolerante com a normalidade. Completamente. Né? Eu falo isso assim, gente, para de ouvir no 2.0, porque quando você estiver conversando com alguém, você não vai conseguir, sabe? A plasticidade do nosso cérebro é muito... Exato. Então, quem faz isso está treinando o cérebro a uma aceleração que não é do normal. Exatamente. Não é o normal. Né? Voltando aqui na questão, e então você começou a ver as dificuldades das pessoas em escreverem, em ter mas tinham histórias. Tinham histórias. E o que mais me motivou foi pensar que nós estávamos terminando a pandemia quando eu mudei para cá, e eu pensei quantas histórias, né, se foram na pandemia. Né? Quantas histórias nós perdemos, quanto conhecimento foi enterrado. Por quê? Porque não tinha alguém para sentar e escrever o livro, né? E aí eu me propus, como propósito mesmo, ajudar as pessoas a registrarem a sua história, a deixarem o seu conhecimento, a fazerem livros, porque a próxima geração merece saber quem nós somos. Né? Merecem saber a nossa história, merecem saber o que nós pensamos a respeito de tantas coisas que estão acontecendo. Você viu, João? Você tem história e você pode escrever um livro. As pessoas, né, tinha aquela máxima, case, tenha filhos e escreva um livro. Plante uma árvore, tenha um filho e escreva um livro. E isso permanece. Permanece. É tudo questão de legado, né? É tudo questão de você vai, mas isso fica. Eu achei tão lindo uma frase que você, de um ponto de vista, quando eu fui fazer o cerimonial né, de lançamento dos livros da Primazia, aqui em Foz do Iguaçu, um evento lindo que aconteceu em Foz, e eu tive a honra de ser a mestre de cerimônias deste evento, e você dizia, por que você trazia a nossa compreensão que qualquer pessoa poderia escrever? Então, não existe essa obrigatoriedade, é a sua história, é o seu ponto de vista a respeito daquilo, e isso é legado.
E esse legado precisa ser respeitado, Exato. precisa ser valorizado. E eu achei maravilhosa essa expressão que você dizia, em que não precisamos de grandes histórias, nós precisamos da nossa história. Da nossa história. É o registro de quem nós somos e o que nós pensamos, né? Isso precisa ficar. E aí, você resolveu, então, começou a escrever os seus livros e não foi fácil a jornada? Não, não foi. Eu sempre falo o seguinte, né, Paty? Eu sou muito boa em escrever, mas não sou tão boa em vender. E vender livros no Brasil não é fácil. Não é fácil. Mas... Então, eu precisei de uma equipe, né? Eu precisei começar a formar gente. Deus foi tão bom, né? Que foi trazendo realmente pessoas maravilhosas. E as pessoas foram vindo, né? Porque aquela coisa, né? A Instagram é bom, redes sociais é bom, mas o boca a boca, né? Funciona demais. Esse né? nunca vai perder o lugar dele lá no topo. Exato. E aí começaram a vir pessoas, né? Pela internet, vindo pessoas, você ajuda a escrever, ajudo, né, tal. E aí começaram, e hoje eu já tenho alunos no Brasil, fora do Brasil, né, e são alunos que viram amigos. Exatamente. Né, viram amigos. Porque a tutoria acontece durante um mês, e um mês a gente se encontra uma vez na semana, online, durante 2 horas, e depois por áudio, né, a gente se fala todo dia. E aí, durante um mês, a gente estrutura todo o livro. E da crise nas pessoas? Muita, muita. Porque muitas vezes a sua história tem feridas que você acha que já está tudo sanado, está tudo legal. Quando você começa a contar, você começa a reviver isso. E é notório, a pessoa sente emocionalmente abalado, fisicamente abalado, né? Hoje eu atendi uma cliente que terminamos o livro agora e ela está lendo, está fazendo a leitura agora, analítica do livro, e ela falou assim, eu fiquei arrepiada, é como se eu estivesse vivendo aquilo de novo, as vozes, as frases, está tudo ali e tal. Então isso é muito gratificante, a pessoa se vê dentro do livro, sabe? Assim, Então me fala dessa emoção, o que precisa para fazer um livro, para escrever um livro? Primeira coisa, se torna para ser um escritor? Primeira coisa, desejar que a sua história seja registrada, né? Desejar que as suas futuras gerações conheçam quem foi você. Quando você fala assim, sua história fique como um legado, necessariamente eu posso trabalhar com uma ficção, por exemplo? Pode, por que não? Porque você pode, a ficção é a sua habilidade em criar. Né? Então, quando você... eu fiz um livro de romance, eu fiz um livro de ficção, é o registro da tua criatividade. Entendi. Uhum, entendeu? Que legal. Então, isso é fantástico, você deixar esse registro. E daí a pessoa tem que ter o desejo de deixar a sua história registrada. Depois, Exato. Próximo passo, procurar a Elisângela. Pronto, resolvido. É assim. Se você não tem a habilidade de escrever, né, ou o tempo, né, necessário para escrever, me procura. Mas se você tem esse prazer de escrever, não se preocupe com regra. Hoje tem tantas ferramentas que podem te ajudar. Não se preocupe com regras, com ortografia, gramática, sintaxe, nada disso agora. Agora é só escrever. Senta e escreve. Ou senta e digita, né? E pode deixar em áudio também? Pode deixar em áudio. Você pode criar tudo em áudio, né? Porque hoje tem também inteligência artificial que transcreve para você. Claro que precisa, né, de um corretor ali depois. Mas hoje tem muitas ferramentas, Paty. Tem muitas ferramentas. Vem gente para mim que só tá com a ideia e a gente passa para o papel. Tem gente que tá com um monte de retalhos que a gente vai formar essa colcha. Né? Entendi. Mas o que eu achei mais legal em você tem um diferencial, Eli, é passar por esse processo, porque é muita visitação. Né? Quem está levando a sério escrever realmente um livro e que quer deixar aquela mensagem, por exemplo, uma superação de um câncer, né? Que nem nós tivemos aí a nossa querida Lu, que esteve participando conosco é um milagre, ela é um milagre, né? E tantas histórias, pandemias, e, meu Deus, tem muitas histórias, e necessariamente não precisa estar linkado a uma enfermidade, ou uma derrota, às vezes é tanta coisa que aconteceu que você, né? Enfim, tem vários vieses aí para se transitar. Mas é esse
apoio, essa tutoria, essa maternidade que você acaba desenvolvendo com a gente, que é muito legal, é muito positivo. E eu acho que visitar ou revisitar, passear por caminhos e quartos escuros que de repente você talvez nem queria mais abrir a porta lá, e ter alguém com quem dividir é fundamental. E eu não sei se outras editoras oferecem esse tipo de diferencial. Eu também não desconheço, né? Que é o método Elisângela, é o método Primazia, né? Mas realmente é um passeio, né? É um passeio ao passado que nem sempre é agradável. Então, nada melhor do que você ter uma mão, né? Alguém que te segura pela mão, né? Porque é igual criança, quando a criança tem medo de algo, que a primeira coisa que ela procura é a mão de um adulto, né? Exato. A mão de alguém que pode dar segurança. Né? E essa sou eu. Eu procuro ser essa mão, sabe? Para estar em todo o tempo, não só para ajudar a escrever, mas para dar essa segurança de que vale a pena. Vamos passar por isso, porque vai valer a pena o registro. Liz, e daí você abre a sua editora de livros, estou falando aqui da Primazia, e a Primazia é a sua editora, né? Que nasce exatamente da sua dor, por exemplo, né? De uma dificuldade que você estava enfrentando. Exato, porque aí eu lancei o primeiro livro, tive muita dificuldade com a editora. O primeiro livro foi... esse aqui foi... O primeiro foi a biografia. Esse foi a biografia, foi o primeiro. E depois o segundo eu tive dificuldade com a editora, porque não tinha comunicação, Paty. E aí você pensa que você fazer um livro é você gestar um filho. E você não tem notícias desse filho, você não consegue informações, você não consegue saber se aquilo que você escreveu está aprovado ou não está aprovado, sabe? Você imagina... precisa de um feedback, não é nem aprovação, é feedback. Feedback. E aí você fica... Gerou muita angústia, muita angústia. E eu, nesse livro, eu falo justamente sobre ansiedade. E eu comecei a me sentir confrontada. Desconectada? Olha só, fala sobre ansiedade e eu estava vivendo aquilo. Né? Eles estavam me confrontando com a minha escrita. A pregação te pregou, né? Exato, eu me senti muito confrontada com a minha escrita. E meu marido ficava assim, coloque em prática aquilo que você escreveu. Eu vi essa semana essa frase. Você fala tanto de comunicação, coloque em prática. Você está sendo pregada pela sua pregação. Sim, e é difícil, né? Como é difícil. Então, mas foi muito dolorido. E foram 9 meses. Foi realmente um parto, né? Foi realmente um parto. E aí, meu marido acompanhando, né, toda essa angústia, ele disse assim, por que você não abre a sua editora? Eu já tinha feito mentoria de escrita, né, então eu já estava tutorando e tal. Aí ele falou assim, abre uma editora. Aí eu falei, mas eu não sei nada de editora. Eu tinha uma empresa, mas era uma empresa de enfermagem. Aí eu falei, não sei nada de editora, né? Ele falou, vai estudar, né? Vai atrás. Aí eu fui fazer curso, fui fazer mentoria e tal. E saber como montar uma editora. E aí Deus mandou as pessoas certas, né, para fazer parte dessa equipe. Sempre na dependência também de Deus, né? Sempre na orientação ali, buscando orientação, sabe? E colocando diante de Deus o meu propósito, né? Que era realmente propagar a palavra, fazer livros com princípios, sabe? Que resgate esses valores, esses princípios, né? E aí fundamos a Primazia, em agosto de 2021. E aí então, estamos aí no mercado agora já com quase 50 autores publicados. É muita gente. Esse ano de 2024 você já lançou? Eu já lancei, só esse ano eu já lancei 9. E tem mais para 24, né? E tem mais, tem 9, agora vai lançar um essa semana, 10, tem 2 em agosto, 12, então tem bastante, tem bastante. E entendeu? Gente muito fera, eu tive a oportunidade de conhecer os seus escritores, meu Deus, eles são fera, é gente que tem coisa... São experts mesmo. Menina, tem muita coisa para acrescentar, e não é, pelo jeito não vai ficar só num livro, não, eles têm muita mentoria. São muitos livros ali dentro, né? Sim, Então, isso é que é legal, Paty, porque vem desde os experts, grandes empresários, né? Grandes homens de negócio, de sucesso, homens e mulheres de sucesso, mas também tenho um livro onde tem de coautoria, onde tem uma analfabeta. Sério? Que curioso! É uma analfabeta. Ela
foi muito interessante escrever o livro dela. A parte, né? Porque agora ela está escrevendo o livro dela, mas ela fez a participação, né, do artigo dela. E foi muito interessante porque ela é uma mulher muito sofrida, e mora em Santa Catarina. E ela vende marmita, né? Vende marmita. Abriu uma cozinha e vende marmita, e ela tinha o sonho de escrever um livro. E ela foi fazer uma mentoria. Eu trabalho em parceria com essa mentora de São Paulo, a Eleni Oliveira, e ela foi fazer essa mentoria com a Eleni, justamente que ela queria mudar a vida dela. Mudar, Que curioso isso, sabe? gente. 50 e poucos anos. Aí ela queria mudar a vida dela. Isso. E aí ela foi fazer essa mentoria de mulheres, e aí nessa parte da mentoria, no final da mentoria, tem que escrever um livro, né? Fazer parte do livro, sim. com a autoria. E aí ela falou assim, agora não dá para mim, porque eu não sei, né? Não sei escrever, não sei ler nem escrever. E aí a Leni entrou em contato, e aí nós fizemos isso juntas. Meu Deus. Por áudio, fizemos isso juntas. Que fantástico que deve ter sido isso. Foi muito emocionante, Paty. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Eu acredito. Quando eu li para ela o capítulo dela. Gente, vocês gravaram isso, né? Eu lendo para ela em áudio, e receber o áudio dela de volta. Foi muito emocionante, sabe? Eu imagino, muito emocionante. eu imagino. Era ver, assim, um sonho realizado, sabe? Você Tem pensa uma assim, criança na frente, né? você pensa, cara, eu consegui ajudar essa pessoa a realizar esse sonho. E ela fez um propósito ali de... ela começou a escrever o livro dela, ela vai ler e aprender a ler e escrever, porque ela vai estar no lançamento do livro dela lendo, entendeu? Que fantástico, que história Sabe? linda. Empreender nesse país, Elis, o que você pensa? A gente aqui conta... esse podcast foca a histórias de empreendedores, e como é que você viu? Você sempre empreendeu? Tanto na enfermagem, na área de enfermaria, de enfermagem, quanto agora nessa transição aí como proprietária, né, de um desafio, vamos dizer, porque editora de livro é um desafio, né? É um desafio mesmo. E que falta de apoio, né, Paty? Meu Deus, como é difícil ser empreendedor nesse país. Eu fico pensando, por que tem que ser tão difícil? Não precisava, né? Sabe, não precisava. Não precisava. Mas é cultural, né, amiga? Se a gente for pensar, a maioria, nós fomos a geração que nós, inclusive, pertencemos, né, era a CLT e ponto final, a vida estava ali, ter um empreguinho garantido. Eu sempre falei isso aqui no Podpart, nascer, crescer, casar, ter um emprego na CLT. Sim, né, muito limitado, né, e aí quando você tenta inovar, você é louca. Como que você vai abrir uma editora de livro? Como que você vai largar o Estado, né? A estabilidade. Como que você vai largar a estabilidade? Menina, mas a gente cresce muito quando você vem pro lado de cá. Pro lado do empreendedorismo, você cresce. Você começa a ver as necessidades. Na pandemia mesmo, eu tive uma experiência de uma pessoa reclamando, porque também com a segurança, né? E aqui não estou criticando ninguém, estou falando especificamente dessa pessoa aqui. E ela dizia a respeito de... Ela estava reclamando que o salário dela não aumentava. Eu falei, olha, eu venho pro lado de cá porque empreender, mas eu ainda prefiro empreender. Eu ainda prefiro. E claro, eu já tive as duas experiências, hoje eu posso dizer isso, porque isso me trouxe uma visão, inclusive, do que é o trabalho, do que é o seu merecimento, do que é se qualificar, do que é ajudar a outras pessoas. E ser dono do seu tempo. Tem coisa mais preciosa que isso, Paty. Que também não exato. Quando você tem essa liberdade. Liberdade. Hoje, eu penso que a maior conquista que eu tive em me tornar empreendedora, né, e vir para esse mundo, os desafios são diversos. Mas a maior conquista que eu tenho foi a liberdade geográfica. Hoje eu posso trabalhar de onde eu estiver, e a liberdade assim de tempo, sabe? Se hoje eu acordar sem vontade de trabalhar, o que não aconteceu até hoje, porque eu amo o que eu faço. Exato. Mas se eu acordar, eu não preciso, sabe? Eu não preciso pensar que tem um patrão, que tem um compromisso, que eu tenho não, sabe? O compromisso é comigo. Né? Eu mesmo me boto pressão, né? Mas então essa liberdade que a gente tem, eu acho que vale o desafio.
mas que é desgastante. É desgastante. A caminhada não é fácil e eu já ouvi várias expressões assim. O teu patrão é o seu cliente. Sim, evidentemente que você quando empreende, você está muito mais focada em atender, oferecer um atendimento de qualidade, sim. Evidentemente que você está na disputa, na competitividade do mercado, e eu entendo que isso tudo é positivo, te faz um profissional muito mais qualificado, com muito mais inteligência emocional, né? Alguns comodismos você vai deixando de lado e você como indivíduo vai crescendo, isso eu acho fantástico. Com isso, certeza. Né? Evidente, temos uma cultura ainda que parece que o Estado tem que resolver toda a minha vida, e quando, na verdade, eu preciso ser dona do meu espaço, do meu nariz, da minha história, para que eu possa... fazer bem a sua parte. E fazer bem a minha parte, né? e parar de terceirizar culpados. Exato. Né? Eu tenho que parar de achar que fulano de tal tem que me dar isso, eu tenho que ter a garantia de saúde porque eu posso fazer a minha história. Você tem que correr atrás, depende de você, né? Você sabe que você pode... E o empreendedor, ele descobre uma força, né? Menina! Uma força, uma habilidade a cada dia, uma resiliência que o empreendedor cria. Eu acho fantástico isso, minha. É muito crescimento, realmente. É muito Nós estamos nessa linha e eu espero que permaneçamos. Eu espero que esse caminho seja sempre... não tenha volta, que ele só avance, que a gente busque cada vez mais esse território aí, porque é muito importante para a economia, para a sociedade, para os indivíduos. Eu me vejo muito mais sensível à dor do outro hoje sendo empreendedora. Com certeza, com certeza. E a gente não pode deixar também, quando nós viemos para a missão, tinha algo que eu e o meu marido nós combinamos, né? De não reclamar e não falar assim, tá muito difícil, tal, o campo, o missionário, tal, na frente dos nossos filhos. Porque senão eles iam pegar aquele, como o pessoal daqui fala, ranço, né? Lá no Rio não fala ranço. Não. Da missão. A versão, né? Da versão. Eu não quero isso, viver eu não vou querer isso para mim. Então, nós tínhamos esse combinado, né? E como empreendedor hoje, eu penso também que às vezes a gente não pode também ficar criando, porque é muito difícil, se vitimizando. Não, né? Porque senão o futuro precisa ser o empreendedorismo. Mais pessoas precisam sair da CLT para vir para o empreendedorismo. Exatamente. Porque é assim que cresce. Agora, a gente não pode falar que vai ser flores. Não vai. Mas você vai crescer muito, né? Vai crescer muito, você vai aprender a se desafiar. Nossa, eu acho que esse é o segredo. É sair da zona de conforto? Sim. Com certeza. Mas o que é na vida que a gente não tenha que sair da zona de conforto? Me explica. Para nascer, já tudo, é sair da zona de conforto. Tudo. E é um ciclo, né, Paty? A gente sai da zona de conforto, entra na zona de conquista, que você sai da zona de conforto para conquistar. Aí você conquistou, você entra na zona de conflito. Que aí você saiu da zona de conforto, conquistou, aí volta para a zona de conforto. E olha, é um ciclo. É assim que a humanidade precisa caminhar. O que você já, dentro desse mesmo viés aí que nós estamos falando de empreendedorismo, você hoje pode comparar a vida que você tinha como enfermeira, que é uma profissão completamente diferente, depois você foi dar aula, né? Depois você foi para o campo de missão, mulher do céu, que ambientes tão diferentes. Você conectou todos eles? Tinha sempre uma linguagem única para todas essas funções, ou é eu que estou fazendo? Não, existe. Sabe por quê? Eu digo sempre que Deus não perde nenhuma habilidade sua. Todas ele aproveita. Ele potencializa, né? Ele potencializa tudo, né, que você faz. E então, eu como enfermeira, eu atuei como enfermeira e depois eu fui trabalhar como professora de enfermagem, né? E no campo missionário, como é que eu acessei os indígenas, né? Como é que eu cheguei nesse povo, né? Como enfermeira, sim, entendeu? Falando de saúde da mulher, falando de sexualidade, né? Sobre adolescência. Né? Aí depois, é claro que quando a gente vem, né, Paty, missionário novo em campo missionário, comete muitos erros, né? É muito engraçado, né? Eu tenho um livro aqui que fala Eu Sou o Trigo, que conta esses 8 anos de missão e o quanto eu errei, mas o quanto eu aprendi também, né? O quanto eu aprendi. Então, vim falar de adolescência numa cultura, né, indígena onde não existe essa faixa etária. Não existe essa faixa etária, entendeu? Eles são crianças
E aos 12 anos eles já são considerados adultos, tanto que eles já podem se casar. Que nem Jesus, né? Então, Jesus, o bar mitzvah dele era com 12 anos. Com 12 anos. Então, eles já com 12 anos já passam a ser vistos como adultos. Isso ainda hoje? Sim. Eu não sabia. Ainda hoje, entende? Então, aí você vai aprendendo, né? Eu ia falar para adolescente, mas aí eu ia falar coisas de... Gente, o que é uma cultura? O que você vai falar de gravidez da adolescência quando é normal para eles estarem grávidos aos 13, aos 14 anos? Né? É natural, né? Então tinha toda uma adaptação, né? Toda uma adaptação. Mulher, eu tô assim, surpresa com essa questão. Entendeu? Então... E isso sempre foi assim? Para os indígenas, sim. sempre foi assim? A cultura guarani com quem eu trabalhei, sim. Uhum. É assim. Entendeu? Existe essa coisa. É claro que hoje, né, com todas as informações, existem muitos indígenas com formações, né? Sim, eles têm muito acesso também. Então, eles já pensam assim, não, vai estudar, né? Já pensam como branco, como nós brancos, né? Não, adolescente, né? Que para eles não tem esse termo, né? Você tem que estudar, você tem que ter uma profissão, hoje eles já pensam assim, né? Mas se engravidar também, não é o fim do mundo como é para o branco. Não tem problema algum. Assim como não tem problema também a mulher de 30, 40 e tantos anos engravidar numa aldeia. Não tem problema algum. Né? Elas não têm uma data, nós brancas. Não, quando a mulher de 40 anos engravidar, já é mais complicado. Para eles não tem isso, não tem um limite de idade, né? Vai engravidar até quando der para engravidar. O que é uma cultura, né? A cultura é incrível, realmente. E ela faz, talvez, mais leve determinadas situações que a gente julga que seria, ou não, enfim, ou não, sim. ou não. E aí, Elise, então você utilizou a ferramenta da enfermagem para que você pudesse sim. acessar esses povos. Essa foi a Isso. forma de comunicação que você utilizou. Isso. Aí eu e meu esposo, nós tínhamos feito seminário de internato, né, 2 anos, de missão integral, missão transcultural. E aí viemos trabalhar com os indígenas, que não era o nosso primeiro povo, assim, né? Não foi uma escolha, foi realmente direcionamento. Uhum. E aí viemos trabalhar com eles. Eu vim como enfermeira, né? E aí terminei a teologia. E aí sim, eu fazia a pregação do evangelho e saúde da mulher, saúde do adolescente, né? Tudo junto ali, né? Uhum. Tudo junto. E dentro disso, e daí a partir do momento em que a missão se solidificou, que vocês, como família missionária, então vocês começaram a seguir novos caminhos, né? Sim. E para onde, vamos dizer assim, onde a sua igreja determinava, ou vocês... Não, nós não viemos por uma igreja. É claro que as nossas igrejas, onde nós éramos membros, nos enviou. Mas é interdenominacional, né? Nós viemos para a missão Cristianismo Decidido, que não tinha uma denominação. E aí nós trabalhamos em várias aldeias, 8 aldeias aqui, ali na região de Laranjeiras do Sul, Turvo. Amiga? Entendeu? Porque foi mesmo o que Deus direcionou. Não era o nosso... Nós estudamos durante 2 anos culturas transculturais, né? Transculturais, as mais diversas culturas, e o nosso primeiro chamado foi para o Paquistão. Nós íamos para o Paquistão. E aí, quando já estava tudo alinhado para a gente ir para o Paquistão, houve uma mudança lá, uma guerra, né, uma coisa, e aí expulsaram todos os missionários, inclusive o casal que nós íamos lá auxiliar. Vocês. E aí, então fechou a porta, Paquistão, a gente entendeu que não era, né, não era de Deus, não era para lá. Aí fomos direcionados para a Jordânia. Aí também aconteceu a mesma coisa na Jordânia, aconteceu a mesma coisa no Sudão, também íamos para o Sudão. E eram todos países árabes que Deus estava direcionando para você. Era que a escola falava, não, vocês é esse perfil, porque eu enfermeira, meu marido engenheiro, né? E era esse o nosso perfil para esse povo, para essas regiões. Era onde estava necessitando, né, das nossas habilidades, né? E aí fechou tudo. Aí nós terminamos o seminário, fizemos
estágio com os ribeirinhos, durante 45 dias, com os ribeirinhos. E foi um desafio, foi um aprendizado grandioso, sabe? Numa ilha, no Ariri, e todas as ilhas ali adjacentes. E 45 dias sem luz. Né? Porque não tem mesmo, né? Não. Tem. Aí no Ariri nós íamos para uma vez na semana, durante 2 horas nós tínhamos internet. Aí era quando a gente conseguia ligar para os filhos que estavam aqui, para a família, né? Então, mas foi um desafio, mas foi muito interessante, muito interessante. Então fizemos e voltamos para casa, porque não tínhamos para onde ir, não sabíamos para onde ir, né? E aí voltamos para casa. Então, o ano de 2014, nós passamos em casa orando para que Deus nos mostrasse para onde ir. Onde que paralelo a isso, o livro, tudo estava acontecendo junto? Não tinha livro nenhum ainda. Não tinha livro. Deus ainda não tinha. Não. Aí, isso foi em 2014. Aí, ficamos em casa, esperando, e aí as missões começaram a entrar em contato, algumas missões, e aí viemos conhecer o povo indígena, Guarani, aqui a convite do Paraná, a convite de um pastor, que era o presidente da missão, aí nos convidou, e nós viemos. E aí quando eu cheguei, eu falei, esse aqui, esse lugar, esse povo. Senti assim, Deus mostrando mesmo que era ali, que era aquele já vai povo. gerando aquele amor, aquela vontade de Sim, ficar. aquela vontade de ficar. E lá vocês ficaram quanto tempo? 8 anos. 8 anos com eles. Né? Até 2022. Onde você começa um novo ciclo aqui já com... Sim, aqui em Foz. E já com os livros. E o que tá mostrando? Você vai dar para associar? Você acha que você vai para algum lugar agora como missionária, levando os livros, algumas... Porque lá também dá para fazer bons livros, né? Sim, dentro das aldeias. Sim, com certeza. Mas eu penso que o meu tempo com os indígenas finalizou. Fechou. Ah, entendi. Finalizou. Fechou. Esse ciclo de 7 anos e meio foi fechado. E Deus me falou que ia me dar outro povo, né? E eu penso que o povo agora são esses escritores que precisam deixar a sua história, precisam ter esse registro na terra, quando eles não estiverem mais aqui. Entendeu? Então, acho que foi para isso agora que eu estou me dedicando a esse tempo nisso. O que são histórias, Elis? História é sua marca, né? É aquilo que te define aqui. Sua história te define, né? E a gente precisa atentar para isso, né? Você acha que as pessoas estão atentando para isso? Eu acho que sim. Eu acho que de alguma forma essa questão da pandemia, essa questão das tragédias, assim, estão mostrando assim, nossa, quem eu sou, o que eu tenho. E se eu não estiver mais aqui, que vão falar de mim? Quem sou eu? As pessoas estão mostrando isso? Estão tendo essa preocupação em deixar registrado. Eu passei por aqui, entendeu? Qual o meu valor? Eu preciso deixar isso, sabe? Então, eu acho essa inquietação tão bonita, eu acho tão perfeita. E se a gente começar a só fazer uma pequena reflexão, foi essa inquietação que deu origem à Bíblia, vamos dizer, não é verdade? Sim. Se você for olhar, é uma coletânea de histórias de pessoas. Exato. De pessoas, né? E todas, evidentemente, apontando para a figura do Senhor Jesus, mas, evidentemente, nós temos vários com riquezas de detalhes, exato, como a túnica de José, que era colorida. Eu sempre digo que a comunicação funciona para isso, para a gente saber. O registro tá aí, ó, aconteceu. E que bom que existem pessoas como vocês, para que traga esse entendimento para a gente, para que a gente possa estar inquieto mesmo, vamos assim, incomodado, tem que fazer algo, e não pode ser de qualquer jeito, precisa ser bem feito. Exato. Não é? Exatamente. Precisa ser deixado com primazia, né? Primazia, muito bom. Elise, você está aí pronta para ser vovó ou já é? Ai, tô prontinha agora, só na expectativa. O Anthony chega no final de julho, dia 27, e 2 semanas depois chega a Joana. Eita! Vovó, assim, faceira que só. Nossa, muito feliz, muito feliz. Eu pedi muito a Deus. Em 2022, eu e meu marido, nós estávamos numa igreja em Goiânia, e esse pastor, ele é muito conhecido por orar por fertilidade, né? E aí, nós estávamos na igreja, numa virada de ano, e nós oramos, né? Oramos por netos, né? Oramos por netos.
Então, esse ano, quando tivemos a notícia, no final do ano passado, né, em 2023, que iam chegar 2 netos, para a gente foi resposta de oração e Que ficamos bênção. muito felizes. E tem que continuar, né? A gente tem que continuar povoando esse planeta aí com gente boa, com histórias boas. Com certeza. Elis, eu tenho tantos assuntos para abordar ainda com você e que a gente vai deixar para parte 2. Tá Elis, Ângela, você vai ser vó, vai lá, conhece, traz as fotos para a gente compartilhar aqui, porque tem muita, eu tenho certeza que Foz do Iguaçu ainda vai é um celeiro muito forte de escritores, de artistas, de gente que precisa deixar realmente a sua história e através da literatura não tem outro caminho. Eu não vejo outro caminho. Ainda que existam meios diferentes, sim, a literatura precisa continuar e ela precisa acontecer na vida de todas as pessoas. Quiçá todos tivéssemos a mesma consciência que você, esse amor, essa paixão por escrever, por registrar. Isso é fundamental, é necessário na nossa vida. Esses dias eu recebi no meu Instagram pergunta como é que, Patrícia, você indica algum livro para a pessoa comunicar melhor? Eu falei, nenhum, e todos ao mesmo tempo. Nenhum, não tem um livro que eu venha dizer assim, ó, aqui eu aprendi que eu preciso respirar na vírgula, ou o ponto serve para isso. Mas todo livro em que eu busque alguma coisa, em que eu realmente me interesso e me conecto com ele, eu vou aprender com ele. Aprender a pontuação, a linguagem correta, a apropriação de palavras, a organização mental, coesão, enfim. Né? E ali o meu conhecimento, o meu aprendizado vai acontecendo para verbalizar tudo isso. Exatamente. E nós, escritores, eu falo sempre assim com os meus alunos que se tornam escritores, não tenha a pretensão de que o teu livro vai ensinar de capa a capa. Mas se uma frase fizer sentido para uma pessoa, tá muito bom, tá ótimo, entendeu? Já valeu a pena. E por isso é que precisa de muitos livros, porque você não vai encontrar todas as respostas de um livro meu. E as pessoas precisam parar de quebrar esse estigma, né? De que esse livro mudou a minha vida. Não é o livro, né? Primeiro veio a sua vontade de querer mudar, né? E aí algo naquele foi um gatilho. Exato, né? Ele corroborou para aquele sentimento que eu já estava, né, trabalhando aqui dentro de mim. Viu que tem mais assunto? Viu que tem mais coisa para a gente sempre vai ter assuntos para falar? Estou muito feliz que você tenha vindo, estou muito feliz de estar retomando essa 3ª temporada do Podparte com gente tão inteligente como você, que tem a acrescentar, e porque eu tenho certeza que talvez não tenha, nós não somos unanimidade, né? Tem sempre alguém precisando conhecer a gente. E eu tenho certeza que o seu rostinho é um rostinho que as pessoas estão tendo uma grata satisfação de conhecer. Muito prazer, Elisângela, muito prazer, Podparte. E acessando esse saber, essa possibilidade. Aqui em Foz, nós temos uma editora que se chama Primazia, nós temos alguém que tutoria você, né, para falar sobre literatura e para falar aquele livrinho lá do Paulo Vieira, pequenininho, autorresponsabilidade, é pequenininho, livreto, né? E faz tanta diferença na vida da gente, são conhecimentos e é para isso que existe. Exatamente, para isso. E ele fica, né? O livro fica, né? Porque internet, mas tantas coisas já passaram. Menina, às vezes eu printo coisas para falar, daqui a pouco eu vou ver isso aqui. Nem pensa que volta, não volta, né? Entendeu? Obrigada, Elis. Eu que agradeço. Sucesso cada vez mais, Obrigada. Conte conosco. Eu espero poder falar mais dos livros da Primazia aqui no Podparte. Deixa eu ver, você trouxe aqui, tudo isso aqui é teu? São só meus. Menina! São 7 livros que eu tenho. Então tá, Alma Desconectada, Deus, meu construtor, que qual o tempo que temos, se não agora. Esse eu lancei agora. É verdade. Altos e baixos da vida, e tem gente que só acha que tem baixos, né? Mas tem alto também. Gotas diárias de sabedoria, esse aqui é tipo devocional? É um devocional. Imaginei, né? Gotas de sabedoria, o que mais? Peraí, tem mais coisas escritas aqui. O mês de hidratação com gotas que transbordam da fonte inesgotável Deus. Me fez lembrar Luciano Subirá, com o orvalho.com. Né? Exatamente. Eu sou o trigo. Esse conta o Ministério de 8 anos aqui, com os indígenas. E daí cresça. Relacionamento com Deus. Esse deve ser Esse é a pancada. quebra da religiosidade. Menina, esse aqui tá aqui. Esse aqui é meu. Pode me dar dedicatória. Ai, que lindo. Mulheres esse foi reinantes. Um planner que eu fiz para mulheres
usando 12 mulheres da Bíblia para cada mês. Que deve ser maravilhoso. Viu? Primazia.com? Primazia.com. Então, entra lá, não só os livros da Elis, mas muitos outros autores estão lá. E, de repente, a gente começa a fazer uma parceria contando aí um pouco mais, indicando para você todas as literaturas que lá estão desfilando e que estão à sua disposição. E você que, de repente, busca, né, escrever o seu livro, ou livreto, ou planner, ou enfim, que mais? Tem muita Devocional. coisa. Devocional, o que vier. O céu é o limite para a criatividade. Que bom que nós somos seres criativos, né? Tem tantos temas aí que são necessários, que estão precisando da sua mensagem, do seu olhar, do seu ponto de vista. Conta com a Primazia para isso. Elis, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Paty. Espero que tenha gostado. Eu gostei demais, amei. Gente, acabou, tava bom demais o nosso papo, nossa conversa, né? Nossa terceira temporada de Pode Paty tá assim, bem recheada de informações muito legais, convidados mais do que especiais. E você é nosso convidado para a semana que vem. Temos mais Pode Paty inédito com gente aqui que está em Foz do Iguaçu, nascida aqui em Foz do Iguaçu, ou que tem adotado, como a Elis, a cidade de Foz do Iguaçu como sua. Deixe seu comentário, seu like, seu dislike, compartilhe com quem você ama, com quem você gosta esse conteúdo para que nós possamos entregar para mais pessoas o nosso podcast. Um forte abraço e até a próxima semana.